Milionário decidiu investigar a faxineira e o que encontrou destruiu sua própria família. O milionário não deveria ter percebido, mas percebeu, porque certas coisas não fazem barulho, não chamam atenção, não pedem licença e ainda assim atravessam a gente como um frio repentino na espinha. Foi assim quando ele viu a faxineira sair do escritório naquela noite. O prédio já estava quase vazio, o ar-condicionado desligado, o silêncio pesado como um segredo antigo. Ela caminhava devagar pelo corredor comprido, segurando a bolsa junto ao corpo, como quem protege algo frágil. E então ele viu um envelope antigo, amarelado pelo tempo, parcialmente escondido no bolso do uniforme. Não era o envelope que importava, era o símbolo carimbado nele, um símbolo que ele conhecia desde criança, um símbolo que só existia dentro daquela família. O coração acelerou antes que o cérebro encontrasse qualquer explicação. O corpo reage primeiro, sempre reage. Ele ficou parado, observando, sentindo um desconforto difícil de nomear, como se tivesse acabado de ouvir alguém dizer o seu nome num lugar onde ninguém deveria conhecê-lo. A faxineira não olhou para trás, não correu, não parecia nervosa, e isso, estranhamente, o perturbou ainda mais. Naquela mesma noite, em casa, cercado por móveis caros, obras de arte silenciosas e uma família que dormia tranquila, ele não conseguiu fechar os olhos. O cheiro do café frio na xícara ainda sobre a mesa misturava-se à lembrança daquele envelope. A mente insistia em voltar à mesma pergunta incômoda. O que alguém como ela estava fazendo com algo que não lhe pertencia? A dúvida cresceu como uma mancha que não sai, e junto dela algo mais feio, mais profundo, que ele jamais admitiria em voz alta: preconceito. A ideia silenciosa de que pessoas naquele lugar não deveriam tocar em certas histórias. No dia seguinte, ele não perguntou, não confrontou, não quis ouvir explicações. Preferiu algo mais seguro, mais limpo, mais controlável. Decidiu investigar em segredo, porque investigar não exige empatia, exige distância, e distância sempre foi um privilégio dele. As câmeras começaram a contar uma história estranha. Ela chegava antes de todo mundo, quando o céu ainda estava cinza e o prédio parecia adormecido. Saía depois, quando as luzes já estavam apagadas. Nunca falava sobre a própria vida, nunca atendia ligações pessoais, nunca reclamava, mas às vezes parava em frente às fotos antigas da empresa, aquelas em preto e branco, cheias de sorrisos forçados e ternos bem passados. Ficava ali alguns segundos a mais do que o normal, olhando, como quem procura algo que perdeu há muito tempo. Aquilo o incomodava de um jeito que ele não sabia explicar. Não era raiva, não era medo, era reconhecimento sem memória. Uma sensação absurda de déjà vu emocional. Como se aquela mulher tocasse em algo enterrado muito fundo dentro dele. Algo que ninguém jamais mencionou nos almoços de domingo ou nas reuniões de família. Quanto mais ele observava, mais precisava observar. A curiosidade virou vigilância. A vigilância virou obsessão. Ele começou a perceber padrões, coincidências pequenas demais para serem ignoradas. Datas, horários, caminhos repetidos, até que decidiu ir além do que deveria. Usou o sistema interno da empresa, aquele que guardava arquivos antigos, esquecidos, quase nunca acessados. Digitou o nome completo dela. Esperava nada. Encontrou demais. O sistema demorou alguns segundos a mais para responder. Quando finalmente carregou, apareceu um registro antigo, arquivado, marcado como confidencial. Um daqueles documentos que não deveriam mais existir. Ele sentiu a garganta secar. O sobrenome piscava na tela como um aviso silencioso. Era o mesmo sobrenome que dava nome ao prédio, à fundação, ao império. O sobrenome que ele carregava com orgulho desde que aprendeu a escrever o próprio nome. A mente tentou negar. Deve ser coincidência, um erro, um acaso estatístico. Mas o corpo não acreditou. As mãos começaram a suar. O estômago se contraiu, porque coincidências raramente vêm acompanhadas desse tipo de silêncio pesado. E porque
porque ninguém nunca lhe contou tudo sobre a origem daquela fortuna. Havia sempre pausas estranhas nas histórias do passado, risadas nervosas, mudanças rápidas de assunto. Naquele instante, ele entendeu algo perturbador. Talvez a faxineira não estivesse ali por acaso. Talvez ela não fosse o perigo. Talvez o perigo fosse o que a família dele escondeu por décadas e que agora começava a respirar de novo, bem ali, no mesmo prédio, varrendo o chão, limpando os rastros, esperando o momento certo. E enquanto ele fechava o arquivo, com o coração batendo alto demais para o silêncio do escritório, uma pergunta começou a se formar, lenta, incômoda, impossível de ignorar. Se aquela mulher carrega o mesmo sobrenome da família que construiu tudo, quem ela realmente é nessa história? Coloque aqui abaixo nos comentários. Você acha que essa investigação vai revelar uma injustiça ou um segredo ainda mais sombrio? Ele voltou ao escritório depois que todos foram embora, como quem retorna à cena de um crime, tentando provar para si mesmo que nada aconteceu. As luzes frias refletiam no vidro das paredes, e o som dos próprios passos parecia alto demais naquele silêncio artificial. O arquivo ainda estava aberto na tela do computador. O sobrenome continuava ali, imóvel, como se soubesse que estava sendo observado. Ele respirou fundo, 1, 2, 3 vezes, tentando organizar os pensamentos. Mas já não havia organização possível. Quando uma verdade começa a se revelar, ela não pede permissão para entrar. Ela invade. Ele abriu o documento. Não com curiosidade, mas com medo. Medo do que poderia confirmar. Medo do que poderia destruir. A primeira imagem carregou lentamente. Uma fotografia antiga, granulada, quase desbotada. Uma mulher jovem, simples, segurando um bebê no colo. Não havia luxo, não havia cenário. Apenas um olhar cansado, misturado com algo que parecia esperança teimosa. No verso da foto, digitalizado em baixa qualidade, uma frase escrita à mão. Você prometeu voltar. Ele sentiu um aperto no peito que não combinava com o homem que sempre acreditou ser. Continuou lendo. Registros financeiros antigos começaram a surgir, um após o outro, como peças de um quebra-cabeça montado para nunca ser visto completo. Pagamentos mensais, discretos, interrompidos sem explicação. Transferências feitas por empresas intermediárias. Acordos assinados fora do país. Tudo legal, tudo silencioso. Tudo pensado para não deixar rastros emocionais, apenas contábeis. Ele reconheceu o nome do responsável pelas assinaturas. Reconheceu porque cresceu ouvindo aquele nome ser pronunciado com respeito quase religioso. Era o nome do pai dele. O ar pareceu ficar mais denso, difícil de respirar, como se o escritório estivesse encolhendo lentamente. Cada novo arquivo aberto não trazia apenas informações, mas memórias que nunca foram dele, e ainda assim o atravessavam. Uma internação psiquiátrica registrada como exaustão, um endereço apagado dos mapas oficiais, uma criança registrada sem o nome do pai, e então a confirmação que ele tentou evitar até o último segundo. A data de nascimento da criança coincidia com um período em que o pai dele viajava a trabalho, uma viagem que sempre foi contada de forma vaga, sem detalhes, sem histórias para repetir. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a janela e encostou a testa no vidro frio. Lá fora, a cidade seguia viva, indiferente. Pessoas indo e vindo, luzes acendendo, histórias acontecendo sem saber que ali, no alto daquele prédio, uma narrativa inteira estava sendo reescrita. O império que sustentava aquela vista não parecia mais sólido, parecia frágil, construído sobre ausências, sobre silêncios comprados, sobre uma mulher que esperou por alguém que nunca voltou. E então, como se o destino tivesse um senso cruel de ironia, ele entendeu o motivo da presença dela naquele prédio. A faxineira, a mulher silenciosa, a figura quase invisível que passava pelos corredores sem ser notada. Ela não estava ali para roubar nada. Ela estava ali porque aquele lugar também era dela. Não em contrato,
fatos, não em ações, mas em sangue, em história, em dor herdada. Ela era a criança daquela foto, a filha que nunca foi reconhecida, a neta do homem que deu nome a tudo aquilo. O choque não veio como um grito, veio como um vazio, um buraco abrindo-se no centro do peito, porque naquele instante ele percebeu algo ainda mais perturbador. A investigação, que começou por desconfiança, agora o colocava diante de um dilema impossível. Revelar a verdade significaria destruir a imagem do pai, ferir a própria mãe, implodir a família que ele sempre defendeu. Esconder tudo significaria repetir o mesmo ciclo de silêncio, empurrando outra pessoa para a sombra, como foi feito antes. Ele voltou à mesa e fechou o arquivo com um clique seco. O som ecoou no escritório como um ponto final que ainda não existia. A faxineira não sabia que ele sabia. Ela ainda passava pelos corredores, limpando o chão, que sustentava uma história que jamais lhe contaram por completo. E agora, cada vez que ele a via, não enxergava mais uma funcionária. Via um espelho distorcido do próprio privilégio. Via a prova viva de que algumas fortunas são construídas à custa de vidas inteiras apagadas. Ao sair do prédio naquela noite, ele teve a estranha sensação de que nada mais seria como antes, porque algumas verdades, mesmo quando permanecem em silêncio, começam a exigir um preço. E enquanto ele atravessava o estacionamento vazio, uma pergunta martelava insistente, impossível de ignorar. Até quando esse segredo conseguiria sobreviver, agora que alguém finalmente decidiu encará-lo?